Olá, pessoal. Muitíssimo boa noite. Que prazer falar com vocês. Uma grande honra compartilhar conhecimentos e eu fico muito feliz. Aqueles que não me conhecem, prazer. Meu nome é Gleibe, sou perito judicial aqui de São Paulo, sou assistente técnico, sou professor universitário há mais de 20 anos, sou pós-doutor em Direito, faço parte e sou professor da maior e da melhor escola de perícia do Brasil, que é a JusExpert. jusexpert.com, sem dúvida, a maior e a melhor escola de perícia do Brasil. E vídeos como esse aqui, tanto para os nossos alunos, muito obrigado, como para não alunos ou futuros alunos, tenho certeza que será muito bem-vindo. Professor, eu devo fazer análise da minha assinatura dela integralmente e comparar uma com a outra? Ou devo pegar partes das assinaturas e ir, obviamente, fazendo análise? Vamos lá. Como o tio Rodrigo nos ensina, pessoal, tudo na perícia, assim como no direito, não é absoluto. Você tem que sentir, no momento, exatamente aquilo que seja melhor, tá certo, gente? Aquilo que seja melhor para o entendimento daquele que não conhece da área. Veja, nós que somos peritos, que trabalhamos o dia a dia com isso, evidentemente, só de olhar uma assinatura, nós já chegamos a algumas conclusões. Mas a pessoa que não é da área, acha a mesma coisa. Claro, não fez o curso, não estudou para isso, não tem obrigação de saber. Nós temos. Muito bem. Aí a pessoa ela me indaga, professor, mas imagine uma assinatura extensa, em que você tem várias formas nessa assinatura. Eu devo analisá-la todo, ataque apenas de uma vez, remate apenas de uma vez ou não? Vou até citar um exemplo aqui de assinaturas de pessoas que já morreram há muito tempo. Aí ninguém, né, se eu pego alguém vivo, me dá trabalho. Então, pegar um morto, que morto não dá trabalho. Então, vamos lá. Você sabe de quem é essa assinatura aí? Pois deveria, tá certo? Essa assinatura aí é um tal de Pedro Álvares Cabral, em que, via de regra, descobriu o Brasil, né? Veio aqui, amante de Portugal, e o resto da história vocês já sabem, lá de 1500. Imagina você pegar essa assinatura e ter que comparar com outro documento com uma assinatura parecida. E claro, que aqui é uma assinatura histórica de mais de 500 anos, né, pessoal? Então, eventualmente, claro que ela está aqui, vamos dizer assim, um pouco depreciada. Mas nós encontramos na prática assinaturas extensas desse jeito, com vários hábitos gráficos. E aí, o que eu faço? Onde é o ataque? Tem vários ataques aqui, gente. Tem vários remates, tem várias inclinações axiais, tem vários tipos de pressão, não é? Veja a parte inicial, a parte do meio e a parte do fim. E a parte do fim do Pedro Álvares, ele caprichou ainda, hein? E ainda escreveu alguma coisa ali em cima que eu acho só ele no túmulo sabe. Bom, esse é um primeiro exemplo. Um exemplo número 2. Essa é mais fácil, né? Imperador? Né? Pensou em Napoleão? Não. Não escreveria em francês, não é? Essa letra bonitona que você está vendo aí é de Dom Pedro I. Nosso aqui, o nosso Dom Pedro. Tá bom? Então aqui você vê uma assinatura realmente muito extensa, né? Não tão quanto a do Pedro Álvares Cabral, mas de Dom Pedro, né? Um pouco menor, mais extensa e cheia de hábitos gráficos também. Bom, vamos imaginar que você pegue a primeira ou a segunda assinatura, tanto a do Dom Pedro, que é essa que você está vendo, como essa de Pedro Álvares Cabral. Claro que, trazendo isso para o século XXI, 2023, nós encontramos uma assinatura desse tamanho. Você não deve, repito, gente, você não deve analisar essa assinatura como um todo, único, do jeito que está. É muito propenso a você, obviamente, ter uma impugnação do teu laudo. Qual que é a sugestão? Separe essa assinatura por partes. Pegue apenas a letra P e trabalhe apenas com a letra P. Ou pegue apenas a parte interna, divida ali em 2, 3 momentos. E aí você compara com a outra assinatura questionada. E aí pega apenas a parte final, que é o remate, e trabalha apenas a parte final. Lembrando que uma assinatura dessa, conceitos que vocês já sabem, com certeza, que está no curso, nós temos onde é colocado o instrumento escritor, a caneta, que nesse caso, né, era a pena, evidentemente, não tinha, obviamente, caneta esferográfica, a pena.
esse caso, toda vez que tira o instrumento escritor e coloca no papel, você acaba de ter um remate e acaba de ter um ataque. Então, cada movimento, que são os momentos gráficos que nós trabalhamos, é o início de um ataque e, obviamente, o término anterior ali ao remate. Então, veja que uma assinatura dessa, você encontra várias situações. O bom dessa assinatura é o que, gente? Você vê exatamente a forma da escrita, ou em outras palavras, você encontra o sentido da escrita, principalmente nesse traço em cima do Pedro. Você sabe que na grafologia, a pessoa que faz isso, ela está se blindando, está escondendo de alguma coisa. E para quem já leu a biografia de Pedro Álvares Cabral, sabe algumas coisas, não é? Não é o tema, eu já li, né? Sugiro que você leia também, tá? Não é nenhum santo. A mesma historinha aqui com o nosso nobre Dom Pedro. Perfeito? Você tem um hábito gráfico, aí você tem várias situações muito fáceis de ver. Você vê aqui que, de um modo geral, começa de uma forma equilibrada e depois, obviamente, altera de sobremaneira. Então, nós temos aqui, gente, uma situação que também dividimos. Pega apenas I, de imperador aí. Você vê, ele faz questão de escrever imperador, né? Fazer o quê? Não é Pedro, né? Não. Ele escreve imperador e o que sobrou aí no final é o nome dele. Perfeito? Então, você vê que o importante para ele era ser imperador. Tá bom, gente? Poder, muitas vezes, a gente conhece a pessoa com um pouco de poder que a gente dá a ela. Não é coisa de vida. Se você for querer analisá-la como um todo, você fala, a pressão sempre foi a mesma. Não, é evidente que a pressão está diferente, pessoal. Você vê mais massa, né, que é a tinta, em partes ali finais do que no início, ou no meio dela. Da mesma maneira, com o nobre Pedro Álvares Cabral. Você vê aqui diferentes tonalidades de pressão. Tá? Então, é melhor você dividir com certeza. Lembrando, faça isso. Professor, agora uma coisa. Se eu quiser só pegar a letra P e fazer a tabela grafoanalítica do tio Rodrigo, só da P, e depois só fazer do meio, depois só fazer do fim, tudo bem? Tudo. Você pode, não tem que usar a tabela para toda a assinatura. Você pode usar a tabela para partes da assinatura. E, obviamente, então serão várias tabelas, professor? Sim. E a sua conclusão ficaria a coisa mais linda do mundo, cara. Seria o laudo dos sonhos. Um laudo extremamente técnico. Em que você falaria assim, conforme a análise inicial, tanto também da parte interna, como a final da assinatura, verificando aqui 3 números de divergência, de convergência, chega-se a uma média de X% de convergência ou divergência. Imbatível. Porque se você analisar ela assim, dá muito ensejo à sua impugnação. Bom, é claro que eu peguei 2 assinaturas enormes, como essas aqui. E o oposto? Se a assinatura da criatura for exatamente isso daqui, pequenininha, parece mais uma rubrica, né? Não se fala rúbrica, né, gente? É rubrica. E aí, o que eu faço, professor? Aqui eu tenho pouquíssimos elementos para trabalhar. Trabalhe com os poucos elementos que você tem. Muitas vezes aqui você não tem muita coisa para trabalhar. Tem um ataque, tem um remate, tem uma pressão. Tá bom, gente? Você tem o sentido da escrita, quando aumenta o microscópio. Mas muitos elementos você não tem. Então você faz o que na tabela? Não faz. Na tabela, esse checklist, você informa. Não foi possível analisar, por exemplo, a inclinação axial. Por quê? Os elementos passados não dão as informações necessárias para análise. Coloque isso no teu laudo. Porque se você não colocar, eu, como assistente técnico, que obviamente sei que isso acontece, vou deixar dúvida no laudo. O que eu faço? Infelizmente, dentro dos aspectos subjetivos e objetivos da análise grafocinética, atente-se que o perito apenas analisou 4 ou 5, deixando dúvidas evidentes às demais. Você não explicou isso no laudo, eu vou atacar isso em você. É o que eu sempre falo, pessoal. O parecer do assistente vai ver o quê? As omissões do nobre perito. Então, como que nós evitamos isso? Colocando o porquê colocamos e o que é,
e o porquê que nós não colocamos aquela análise. Aí, com certeza, o teu laudo ficará extremamente rico. Bom, esse é o bate-papo aqui de hoje. Espero sinceramente que vocês tenham gostado. Espero os comentários aqui abaixo, tá bom, pessoal? Inclusive, de sugestões que vocês gostariam de ver em vídeos pontuais e objetivos como esse. Coloquem aqui, professor, analisa tal coisa, analisa tal isso, tal, não sei o quê. Tem várias, já, né? Tem uma lista enorme aqui, né, na minha sequência. Mas é claro que eu coloco aqui onde está até a parte branca, faço questão de analisar e colocar aqui para vocês também, tá bom? Pessoal, obrigado. Bom, quem não é inscrito ainda em nossas plataformas digitais, se inscreva, né? Tanto aqui no YouTube, ativa o sininho, se inscreva, enfim, faz aí o basicão para receber notificações de vídeos como este. Até a próxima. Tchau, pessoal.